A convivência contínua com o narcisista pode fazer de você um narcisista também? Vem comigo, que é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Oi, meu nome é Ana Maria e eu uso a naturopatia, a psicanálise e também a neurociência para que junto nós venhamos entender os transtornos de personalidades, com ênfase maior no narcisista. Pois bem, esta foi uma pergunta que eu recebi em uma das minhas redes sociais. A pessoa me diz que ela conviveu 10 anos com o narcisista. Vivi momentos terríveis, tortura física e também emocional. Tive meus filhos, até que chegou o ponto de Deus levar. Hoje eu me vejo em outro relacionamento. Porém, eu me vejo fazendo exatamente o que ele fazia comigo. Será que eu também sou narcisista? Será que é, gente? Não, de forma nenhuma. Eu sempre trago para vocês, eu sempre explico para vocês que o nosso cérebro, ele é plástico, ele é um cérebro moldável. Imagine uma pessoa conviver 10 anos consecutivos com um narcisista. O cérebro dela vai aprender as atitudes e as ações do narcisista. Não quer dizer que ela seja uma narcisista, mas o cérebro ele é plástico. Ele sempre vai copiar as coisas. Então, a tudo que nós somos expostos, vamos supor uma criança que nasceu de uma família narcisista. E ela vem anos ali enfrentando abuso, o nosso cérebro, ele copia, ele tem a capacidade de copiar. Nós temos o chamado hormônios espelhos, que são os hormônios que nos fazem imitar. Sabe quando a gente imita a pessoa cantar, o modelo de voz, a forma de agir, de gesticular? É a mesma coisa. Se você vive numa casa que todo mundo grita, você vai gritar também. E o seu cérebro codifica isso como normal. Se você vive por longos tempos com um narcisista, você vai importar hábitos dele também, porque o seu cérebro entende que ser tóxico é normal. E também, o cérebro tem uma capacidade de imitar para se proteger. Como a dor que a gente sofre é uma dor muito profunda, o cérebro imita da seguinte forma: se eu agir desta forma, eu não vou sofrer. Porque qual que é a finalidade do nosso cérebro? É sempre nos proteger. Com longo tempo convivendo com o narcisista, o nosso sistema límbico, ele entra no modo de sobrevivência. Exatamente. Ele só quer te manter vivo, porque, como eu sempre falo, ele sempre quer nos trazer a uma maneira mais tranquila de viver. A amígdala, o hipotálamo e o córtex pré-frontal, eles entram no modo de defesa e fica viciado em cortisol e adrenalina. E ele passa a entender que é a melhor forma dele viver. Sabe aquela história que a melhor defesa é o ataque? Mais ou menos que o seu sistema fica entendendo isso. E aquela vida constante, de constante agitação, você está sempre ali excitada na espera de como vai ser a reação daquele narcisista. Então o corpo e o cérebro vicia nessa adrenalina alta, cortisol alto, sabe, a dopamina que vem de vez em quando, e isso torna-se um vício constante para o seu cérebro. A nossa capacidade de sentir a dor do outro é medido pelo córtex pré-frontal. Com longas exposições, com longos períodos convivendo com empata, com as pessoas que não têm empatia, ela meio que, vamos dizer, atrofia. Aí você passa a reproduzir com muita frieza aquilo que te faziam. Então, é muito normal no novo relacionamento você estar fazendo exatamente. Na psicanálise, nós chamamos isso de espelho. É aquele momento que o ego, para não se sentir oprimido, ele assume o papel do opressor. Isso é um conceito de Ana Freud, a filha de Freud. Tanto a psicanálise como a neurociência vai dizer que isso é um hábito que você aprendeu durante um longo tempo de exposição. Tá, agora que você tá aí vivendo um novo relacionamento, uma pessoa que não tem as mesmas condições do que o opressor, você tende a repetir o que ele é.
Agora vem cá. Quem aí, sobrevivente de empata, nunca deu um tratamento de silêncio no seu novo parceiro, colega, amigo, patrão? É muito normal a gente repetir o padrão. Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Pouco tempo depois de eu sair do meu relacionamento abusivo, eu fui tomar um café com uma amiga minha. E nós estávamos numa cafeteria, o ambiente gostoso, nós duas tínhamos muito tempo que nós não nos víamos. E no momento, ela falou uma frase que não me agradou. Eu simplesmente me calei, dei um tratamento de silêncio nela. E ela ficou tão desconcertada, tentando ali se consertar e tentando me explicar alguma coisa. Foi quando a minha mente me avisou o que eu estava fazendo. E eu quis me trazer de volta, mas ao mesmo tempo eu estava confortável naquela situação, vendo ela tentar se explicar, afinal de contas ela tinha me ofendido. Mas até que eu consegui ali me trazer e depois eu tive que trabalhar passos. Gente, isso é muito comum. E que levante a mão a primeira santa que nunca fez isso. A gente tende a repetir. E a única forma que nós temos de nos curar desse trauma vivido, porque sim, gente, isto é um trauma, é fazendo terapia. Porque qual que é o grande risco? Quando eu não entendo o que eu estou fazendo, mas eu não sou uma narcisista, isso vai me gerar uma culpa. E esta culpa vai ficar cada vez maior e sem eu ressignificar esses padrões, eu vou repetir com cada vez mais veracidade. Agora veja bem, você era uma pessoa normal que entrou no relacionamento abusivo, ficou doente. Aí você pega outra pessoa normal, essa pessoa convive com você e fica doente. Você já imaginou o ciclo? Como que isso vai crescer? Por isso que a gente vive hoje, esse mundo de desordem, esse mundo de falta de humanidade. A gente precisa entender que passou por um trauma, um relacionamento abusivo, a gente não está ali em dia breve só porque saiu. Não, nós trazemos padrões. Isso é uma coisa psíquica. A gente sempre vai trazer padrão deles. A forma que você tem para sair é fazer uma terapia com pessoas que tenham conhecimento em trauma, que consiga realmente entender como é que seu sistema funciona para você poder ressignificar e aí sim seguir uma vida normal. E é muito comum pessoas que viveram trauma reproduzirem em filhos, em família, nas pessoas mais próximas, não somente num relacionamento. Aí você me diz o seguinte: Ana Maria, eu não vou fazer terapia, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu não gosto de terapeuta, eu não gosto de terapia, eu não quero fazer. O que eu posso fazer? Você tem que se policiar. Lembrar como que você era antes do narcisista. Olhar para suas atitudes agora, realmente fazer um filtro em você. Você tem que ver quando você está fazendo um tratamento de silêncio, quando você está fazendo um gaslight, que às vezes a gente sempre, a pessoa que não tem um tratamento, ela está insegura. Se o parceiro atrasa, ela já acha que está aprontando. Ali, quando ele chega, ela não vai perguntar, ela vai fazer o quê? Ela vai acusar. E isso vai se tornando cada vez pior. Então, você precisa trazer você para uma realidade e falar não. E ter uma conversa constante com você. E ir se policiando nos seus atos cada vez mais. Porque é uma forma de você realmente não se contaminar com o mal que foi disseminado na sua vida. Até porque o que foi ruim para você é ruim para o outro. E como você não é um narcisista, você tem uma capacidade de ser empata, de ser uma pessoa que olha para o outro, que sente a dor do outro, acontece algo terrível. Sabe a faca de dois gumes? Você pode ferir, mas você também é ferida. Porque o seu ego entra em luta, pensa, não, você está fazendo, mas você não é assim, você não é assim. Você não vai lá e mata uma pessoa e senta depois para tomar um café tranquilamente, você não é um psicopata. Então, o seu sistema sempre vai brigar, a sua mente sempre vai brigar. E qual que é o grande problema disso? A depressão. Então, vale a pena sim você pensar, vale a pena você repensar. Uma terapia pode ajudar? Procure um terapeuta, faça terapia e você vai ver como que a vida vai ser melhor. Eu te espero no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha e me segue para mais. Tchau!